Muito boa tarde, seja bem-vindo à Assembleia Geral. Os gestores portugueses chumbam nas práticas de gestão. O principal estudo internacional sobre a matéria revela que os gestores nacionais estão entre os menos competentes da União Europeia. As conclusões vêm reforçar os alertas do FMI e do BCE, que defendem que Portugal deve apostar com urgência na formação dos gestores. Um estudo internacional sobre as práticas de gestão, concluído em 2012 e atualizado no ano passado, revela que Portugal está na cauda da União Europeia e do grupo das economias desenvolvidas no que se refere a competências de gestão. Surge ao lado de países como a Irlanda e a Grécia. A pesquisa, citada pelo Negócios, conclui ainda que há fragilidades na gestão de incentivo das empresas e existe uma gestão de objetivos de curto e médio prazo. Ou seja, os portugueses monitorizam muito, mas incentivam pouco. O estudo feito por alguns dos investigadores mais conhecidos no mundo exclui, no entanto, empresas com menos de 50 trabalhadores. A investigação conclui ainda que as empresas públicas são mal geridas em todos os setores. Quanto a sugestões de melhoria, o estudo defende mais concorrência, mais capital humano, incentivos de gestão e ainda ações de formação dos próprios gestores. O estudo mostra que empresas melhor geridas têm mais lucros, crescem mais depressa e vão menos à falência. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar o número de telefone 21 323 6898 e responder à pergunta: são os gestores portugueses menos competentes? Também pode deixar o seu comentário no site do Económico em www.económico.pt, através do e-mail assembleia.geral@económico.pt ou na página do Facebook do Diário Económico. É hoje nosso convidado o professor de Economia, Carlos Paz. Muito boa tarde. Boa tarde, Inês. Como em tudo, podemos dizer sempre que há exceções, mas diria que os gestores portugueses são pouco competentes. Sim. Direto, sim. Agora posso elaborar um bocadinho a resposta, mas direto, sim. Vamos tentar, para já, citar uma coisa que se disse na peça de abertura e que passa muito rapidamente, mas que vale a pena pensarmos. Isto é um estudo internacional, credível, e que é só feito em empresas com mais de 50 trabalhadores. E é importante referir isto. Porquê? Porque há uma série de pequenos empresários portugueses e gestores de pequenas empresas que normalmente coincide a figura do empresário com o gestor nas pequenas empresas, que até são muito bem geridas e que sobrevivem, neste caos em que nós vivemos, sobrevivem sem nenhum problema. E, portanto, só estamos a falar das grandes. Ou seja, esta avaliação não tira o cavalo da chuva dos grandes bancos, das telecomunicações, da energia. Antes, pelo contrário, são esses os que foram avaliados. E são esses os que são realmente maus. Eu aqui tenho de fazer uma declaração de intenções à partida. Eu fui consultor durante 20 e muitos anos. Trabalhei na Accenture, que é a maior empresa de consultoria do mundo, e, portanto, trabalhei muito diretamente com muitos dos gestores portugueses das grandes empresas. E devo-lhe dizer que muitas vezes me assustei. Me assustei com a qualidade, ou com a falta dela, como quiser ler. Aliás, eu publiquei um artigo em 2013, estamos em 2015, exatamente, faz agora 2 anos, em março de 2013, onde alertava exatamente para esse problema. Para o facto de que nós temos uma série de gestores, normalmente demasiadamente bem pagos, que o seu principal regozijo é escrever aqueles relatórios e contas, que são os livrinhos divertidíssimos, de autoelogio. Somos os maiores, fizemos isto assim, assim, fizemos assado, mas que invariavelmente começam, e este ano reduzimos os nossos custos em não sei quanto, e reduzimos os nossos custos em não sei quanto despedimos não sei quantos trabalhadores. E, portanto, este raciocínio vai conduzir a que a empresa desapareça um dia, porque eu tinha 200, reduzi para 120, depois para 80, depois para 40, depois fechei. E, portanto, não é por aqui o caminho e não são estes os gestores que precisamos. Tem um problema associado a isto e que é um problema mais sério. Portugal, ao contrário da maior parte dos países da Europa, tem uma ligação demasiado grande entre aquilo que são as médias e grandes empresas e os governos, sejam eles de que cor forem. Não é uma crítica que faço ao atual governo em particular, é uma crítica que faço aos governos em geral. E o que é que acontece? Não há nenhum gestor ou empresário
das grandes empresas, que tomam uma decisão, o que quer que seja, que não vá de imediato contar ao Sr. Secretário de Estado ou ao Sr. Ministro, ou antes de a tomar, para perguntar o que é que ele acha, ou depois de a tomar, para o informar que a tomou. Nada disto faz sentido nenhum. Ou seja, as empresas funcionam por si, não precisam do governo para nada. O problema que se passa é que em Portugal criou-se aquela ideia de que as empresas são protegidas pelo Estado em qualquer circunstância. E o que é que acontece? Acontece que quando as coisas correm muito bem, quando a economia está em crescimento, são os grandes prémios de gestão, são os iates novos na Marina de Vila Moura, são as casas novas em Valdelobo ou na Quinta do Lago. Quando as coisas correm muito mal, vai a correr ao Governo pedir dinheiro emprestado, o apoio, o subsídio, o contrato público para garantir a empresa, porque se não me derem o contrato público eu despeço não sei quantas pessoas que a empresa fecha. E, portanto, têm sempre o conforto do Estado. E, obviamente, que isto é um ciclo vicioso, porque depois chega a altura, como agora, este ano em que estamos, que é a altura de eleições, e é a altura dos partidos políticos serem os senhores da pasta, que é como eles se chamam, que são os senhores que andam com uma malinha na mão, todos os partidos políticos, os têm todos, das cores todas, e que vão bater à porta destas empresas todas, começam na banca, a seguir na construção civil e depois às outras todas, vão bater à porta dessa empresa a pedir os subsídiozinhos para a campanha eleitoral. E, portanto, fecha-se o ciclo. Ou seja, a seguir paga-se o favor que se fez antes e depois cobra-se o favor seguinte e assim sucessivamente. Este estudo portanto, a resposta muito direta à sua pergunta é este estudo, infelizmente, não me espantou. Não o surpreendeu? Não. Vamos lá à primeira opinião ao telefone. Liga-nos do Barreiro, Carlos Pereira. Muito boa tarde. Muito boa tarde, senhora jornalista. Boa tarde, doutor Carlos Paz. Antes de colocar a questão que está no ar, queria dizer ao doutor Carlos Paz, que já lhe enviei as minhas condolências através do Facebook, para a perca da senhora sua mãe, doutor Carlos Paz, as minhas condolências. Portanto, eu queria também desejar, mas com a sua presença aí, mandei-lhe pelo seu Facebook, não vou dizer como é que eu consegui, isso não interessa. O doutor Carlos Paz continua a ser a mesma pessoa que é muito direta e objetiva. A pergunta é um bocado pertinente, mas o doutor Carlos Paz abriu logo com a verdade. Nós temos gestores em Portugal muito incompetentes, mas muito incompetentes. E temos um exemplo, gestores que enganaram os seus depositantes no BES, isto aqui é muito importante dizer, gestores que prometeram, sabiam que o banco estava no estado que estavam, até à última da hora, os gestores de várias dependências bancárias do BES andaram a enganar as pessoas que tinham lá as suas poupanças, que durante muitos anos andaram a poupar. E esses gestores só há uma coisa que tinham que fazer, mas que infelizmente em Portugal não se faz. Se eu roubar um pão para dar a uma neta que tem com 6 anos, eu sou apanhado, sou condenado, sou preso, sou condenado e não sei depois o que é que terá acontecido daí para a frente. Estes senhores não é o roubo que fazem, isso é um desvio que fazem neste país. Eu já disse para mim próprio, isto será uma república das bananas na Europa, que ninguém é preso por aquilo que faz, não são condenados por aquilo que fazem. Eu admiro bastante, eu vou também já adiantar mais. O centro comercial Fórum da Almada vai ser vendido. Fórum da Almada, muita gente não conhece, mas isto vai acontecer. O Fórum da Almada vai ser vendido. O Fórum do Montijo vai ser vendido. E o Fórum da minha terra, que é aqui no Barreiro, já está vendido aos chineses. Como é que é possível que essas pessoas que são maus gestores não são condenados? Isto é assim, continuo a dizer, e vou repetir novamente, o Dr. Carlos Paz tem muitas coisas que diz que é verdade e é objetivo. E temos agora um exemplo, uma informação que foi dada pela vossa televisão, que o Sr. Carlos Costa, que é o atual governador do Banco de Portugal, daqui a 2 meses vai-se embora. Ele já devia ter sido embora há muito tempo, porque foi ele um dos causadores, ou o principal causador, do problema do BES.
porque ele sabia o que é que estava a passar já há um ano e pouco, é que os portugueses têm memória muito curta. Então nós temos um povo muito curto. Ao fim de 40 anos ainda não abrimos os olhos. Não abrimos os olhos. Temos que abrir os olhos, temos que correr com esta gente que só andam a roubar, só andam a massacrar. Isto é um país de ladrões. Isto é um país de ladrões. Isto é assim. Isto é uma revolta que eu tenho dentro de mim e a maior parte dos portugueses pensam como eu estou a pensar. Porque é todos os dias a roubar. Nós vamos a um médico, e tenho de dar só um exemplo, para ser muito rápido, para o Dr. Carlos Paz poder depois comentar e mais alguém poder participar. Eu, há uns dias atrás, fui levantar um medicamento para a minha mãe, que tem 94 anos, que é para a tensão arterial, tinha com participação do Estado, e quando eu me deparei, fui pedir à médica de família, pedi-lhes, e quando eu deparei, quando vejo o papel, não tem com participação. Uma coisa que custava 2 euros e qualquer coisa, custa-me agora 5 euros. Para mim, 5 euros é muito dinheiro. Para a reforma que eu tenho, o Dr. Carlos Pacha sabe qual é o valor da minha reforma e da reforma da minha mãe. E isto é assim, estes indivíduos, eu não chamo nem presidentes, nem primeiro-ministro, estes indivíduos estão a governar este país, amando da Alemanha, da senhora Merkel, e a da senhora Merkel. Andamos todos aqui a sofrer constantemente, todos os dias, somos massacrados, roubados descaradamente, e eu não aceito isto, Carlos Pereira, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, Dr. Carlos Paz. Muito prazer de o ver novamente aqui no Económico, e desejo tudo de bom para si e para os seus, e um dia destes teremos muito gosto em falar através do Facebook. Obrigada. Passamos a mais um comentário que nos chega através do e-mail do Diário Económico. João Costa escreve que as questões culturais, de mentalidades e de estado civilizacional da população portuguesa são frequentemente um forte entrave a uma gestão racional e produtiva das empresas. No recrutamento é dada mais importância à pouca idade e experiência para que se possam oferecer piores condições contratuais em detrimento de candidatos experientes, maduros e qualificados que podem trazer mais valor acrescentado às empresas. A lógica do lucro imediato e não do crescimento sustentado é terceiro mundista. Seguimos para mais uma chamada que nos chega de Viana do Castelo. João Correia, muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, estamos a ouvi-lo. Sim, muito boa tarde. Portanto, muito obrigada por me ter deixado participar. Boa tarde a ambos, os seus jornalistas e o seu acompanhante. É o seguinte, hoje estão a falar de gestores. Eu tenho muita dificuldade em entender o que é gestores. Porque nós todos estamos a ser geridos por um leque de pessoas que não têm a noção do que é gerir. Penso eu que eles nem sabem gerir a própria casa deles, quanto mais gerir uma empresa. E temos vários exemplos, General Baba, Henrique Grandeiro e tantos, onde as pessoas ficaram sem dinheiro, eu sou um deles, mas claro que sei por incompetência deles. Então, o que é que nós chamamos esses senhores? O que é que eu chamar? Doutores. Mas doutores de quê? Eles não são doutores de nada, porque eu se mais favorável para qualquer gestor neste país em um papel, eles não sabem fazer uma conta de dividir. Eles não sabem fazer uma conta de multiplicar, minha senhora. Portanto, estamos no país lindíssimo, com as pessoas pobres, de mentalidade. Nada valem e nunca mais irão valer na vida. Eu sinto-me revoltado por viver num país lindíssimo. Mas as pessoas, claro, não vou generalizar, mas 50% estavam bem se imigrassem todos. E depois de emigrar, vinham para cá, e aí sim, nós íamos ter um país justo para viver e morrer em paz. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, João Correia, pelo seu contacto. Carlos Paz, tanto o Banco de Portugal como o FMI já tinham feito alertas a respeito da gestão em Portugal. O FMI e o BCE. Internacionalmente, este poderá ser visto como um dos motivos para o país estar como está? Claramente. Vamos pegar nisso e em algumas coisas que disseram as pessoas e vamos tentar responder aqui a alguns temas que foram levantados. Bem,
Quanto a esse tema direto, o BCE e o FMI fazem esse alerta. É verdade. E o próprio estudo diz que Portugal está na cauda em companhia de quem? Da Irlanda e da Grécia. Quais são os países intervencionados? A Irlanda, a Grécia e Portugal. E, portanto, a sua pergunta tem a resposta direta aqui. O nexo de casualidade a gente não sabe qual é. Ou seja, o nexo de casualidade eu não sei se é os maus gestores que provocaram a desgraça do país. O que eu sei dizer é que os 3 países classificados como piores gestores são os 3 que entraram em colapso económico. Portanto, algum paralelismo tem de haver. Estudemo-lo, mas algum paralelismo tem de haver. Quanto às opiniões que nos vieram de fora, vale a pena aqui citar algumas coisas. Para já, a que chegou de e-mail, eu subscrevo integralmente. Tudo o que o e-mail disse, subscrevo integralmente, sublinho uma coisa que quanto a mim é a mais importante de todas. O recrutamento que está entre os principais problemas? O problema principal está por trás disso tudo, que é o lucro imediato. O recrutamento tem a ver com o lucro imediato. Ou seja, eu contrato mais baratinho, que é para ganhar mais dinheiro, já a correr. E, portanto, essa é uma pecha realmente das empresas. Não é um problema português. Atenção, não é só português. É um problema que, por exemplo, hoje em dia nos Estados Unidos está a levar as escolas de gestão a estudarem muito a sério este problema. E é um tema que pode condenar a economia a prazo. Este tema de lutarmos pelo lucro do quarter, ou seja, do próximo trimestre. Estamos sempre a olhar para as ações e para a cotação das ações e para o lucro do trimestre seguinte. Cuidado que isso elimina a sobrevivência da empresa a prazo, ou pode eliminar. Depois tivemos as duas opiniões, quer do Sr. Carlos Pereira, quer do Sr. João Correia, são muito semelhantes em várias coisas. E há nuances que não são tão claras quanto isso. Foi dado aqui o exemplo, caso típico do BES, sim. Mas e a PT também? Claramente, no caso do BES, não se trata de um caso de má gestão. No caso do BES, trata-se de um caso de polícia. É um caso de crime organizado. Não é um caso de má gestão. Má gestão há abaixo disso. Ou seja, há uma série de diretores do banco que se aperceberam do que estava a passar-se e que deixaram continuar a passar-se porque têm de pagar o seu próprio empréstimo de habitação, têm de pagar as suas contas lá de casa. E há outros que nem sequer se aperceberam. Não se aperceberam mesmo do que estava a passar. Quer dizer, e está no meio daquilo tudo e não se aperceber é catastrófico. Mas lembremos-nos, o Dr. Carlos Costa, que foi outro dos exemplos que foi dado, o governador do Banco de Portugal, era diretor responsável pela auditoria do BCP na altura das trafolhices todas da administração do BCP e deixou-as passar todas. E o prémio foi nomeado governador do Banco de Portugal. Portanto, o prémio para a incompetência foi o ser governador do Banco de Portugal. E, portanto, este é um tema que é complicado e foi lançado por duas pessoas debaixo desta questão da noção de impunidade de tudo o que se faz. Vai um bocadinho mais longe do que isso. Foram dados aqui exemplos da PT, que citou, e que foi citado num dos telefonemas. Cuidado com o exemplo da PT. O exemplo da PT não é um caso de má gestão. O exemplo da PT é um caso de um conjunto de gestores, neste caso encabeçado por uma determinada administração, que decide favorecer um acionista em detrimento de todos os outros, por contrapartida de continuar a ser nomeado e pago por esse acionista. Portanto, é importante perceber, eles geriram bem para o seu bolso. Não geriram bem para a empresa, mas para o seu bolso geriram bem. É uma questão de para onde é que está o foco apontado. Mas aí voltamos à questão dos nossos telespectadores, de que estes problemas na gestão das empresas portuguesas têm muito a ver também com a falta de caráter e corrupção. Acima de tudo com isso. A falta de caráter, muito mais do que corrupção. A corrupção em Portugal, infelizmente, e quer dizer, eu fui daqueles que durante muitos anos defendeu o conceito de que havia corrupção em Portugal e havia corrupção tal como noutros países e que havia corrupção em algumas profissões e noutras não. E detestava aquele estilo de discurso, como o Dr. Marinho e Pinto, por exemplo, ou o Dr. Paulo Moraes. Eu detestava esse tipo de discurso de que são todos uns corruptos, são todos uns ladrões, que depois as pessoas repetem esse discurso nas suas próprias intervenções. Eu hoje em dia tenho que me render. É que eles caem uns atrás dos outros. São tantos exemplos nos últimos tempos. E, portanto, a gente tem que se render, tem que dizer, realmente, isto é um absurdo, tudo isto em que estamos a viver é um absurdo, e, portanto, é um facto de que a gente olha para isto e, afinal, estas pessoas que durante anos a gente criticou a dizer que são derrotistas e destrutivos e não sei o quê, afinal eles têm a razão. Isto está tudo podre por todo o lado. E começa no mais alto das esferas e vem por aí abaixo. E esse realmente é um problema que como eu lhe dizia há bocado, quer dizer, é o compadrio entre políticos e gestores empresários
em que agora dá-me cá um negócio do Estado e eu depois dou-te o dinheiro para fazeres a campanha eleitoral. Mas já agora dou a ti e dou ao teu adversário, porque se o teu adversário ganhar, é depois ele que me vai dar o negócio do Estado. E isto repete-se sistematicamente de ciclo eleitoral em ciclo eleitoral. Este ano que estamos a correr é já um ano, exemplo, os senhores da pasta já andam na rua, das cores todas. Estas críticas quanto à competência dos gestores portugueses não têm sido muito bem recebidas pelo tecido empresarial. Por exemplo, António Saraiva dizia mesmo que há déficit de qualificações, mas não falta de qualidade. Há aqui uma espécie de resistência desta geração mais velha que contrasta com a abertura dos jovens gestores? Sim e não. Eu aí consigo distinguir perfeitamente uma coisa. Nós não podemos generalizar estes resultados. E estes resultados, eu repito, foram feitos em empresas com mais de 50 trabalhadores. Não contaram com as pequenas empresas. E uma parte muito significativa do empresariado português é de micro e pequenas empresas. E, portanto, essas não contaram neste estudo. E é verdade que quando há reações como essa do Saraiva, de que não é bem assim, não têm as qualificações no papel, ou seja, não são master em não sei o quê, ou doutorado em não sei o que mais, mas sabem do que fazem. Voltamos ao princípio da minha intervenção. Sim, é verdade, nas pequenas empresas, naquelas em que foi ele que pôs lá o dinheiro dele do bolso e vai lutando para levar para a frente, nessas sim é verdade. Faz-se boa gestão. E muitos desses chamam auxílio quando não sabem fazer. Não têm o problema de querer parecer mal, o facto de eu não saber, vou perguntar a alguém. Muitos desses o fazem. O problema está nos de topo, não está nos pequenos, está nos grandes. E os grandes é que pertencem à tal esfera que circula sobre si própria. Aliás, vamos lá ver. Nós tivemos agora, durante cerca de 3 meses, 2 vezes por semana, uma coisa que eu chamava o Circo BES na televisão. Portanto, 2 vezes por semana a gente tinha aquele circo das perguntas da Comissão de Inquérito. E realmente, em algumas delas não, em algumas delas houve pura e simplesmente má criação, pessoas mal educadas, muito mal educadas, citando, por exemplo, o antigo responsável do IGCP, que foi extraordinariamente mal educado, com todos os deputados, mas tivemos outros casos de que a gente olhava para aquilo e dizia: é impossível este senhor ser administrador de um banco, é impossível. E qual é a sua função? Eu sou responsável do BES no Luxemburgo. Então o que é que faz? Bem, o que faz o senhor é organizar uns jantares e vai a umas recepções. Pronto, e isto é ser responsável do BES no Luxemburgo. Tem o nome de família e chega. E por isso é que há essas reações desta geração mais antiga a dizer: não é bem assim. Pois não é bem assim. Lembremos-nos daqui a uns anos atrás, há um estudo divertidíssimo feito por um grupo de gestores portugueses e pago por um grupo de gestores portugueses, à cabeça dos quais estava António Carrapatoso, na altura ainda na Vodafone. E o António Carrapatoso patrocinou um estudo e foi ele que veio apresentar os resultados. E os resultados desse estudo era giríssimo, era que o principal ativo de Portugal era a qualidade dos gestores portugueses. Portanto, a qualidade. Era o principal ativo de Portugal. E isto dito por um tipo que era gestor e que pagou o estudo para dizer que os gestores eram o principal ativo do país. Portanto, isto é tudo para rir. Todas estas histórias são para rir. Carlos Paz, já voltamos à conversa. Seguimos para mais uma chamada telefónica. Nuxa Neves liga-nos de Rio Maior. Muito boa tarde. Qual é a sua opinião? Boa tarde, Inês, e boa tarde também para o Sr. Professor Carlos Paz. Já não ouvi há bastante tempo. E quanto então ao assunto de hoje, ao tema de hoje, é o seguinte: eu conheço casos de pessoas aqui, no Rio Maior, que pediram dinheiro ao Estado, isto há mais de 20 e tal anos, para empresas que essas empresas nunca chegaram a abrir, nunca. Investiram o dinheiro em vivendas e vivendas e carros topo de gama. Bem, tirando isso, as coisas, portanto, essas coisas todas têm sido muito mal geridas, tanto pelos gestores como pelos políticos. Olha, a começar pelo BPN. Então não tinham nada que nacionalizar o BPN. Onde é que foi o Dr. Vítor Constâncio? Está promovido. Está lá na Europa, porque todos eles são todos promovidos, mas ninguém fica cá. O engenheiro Guterres não construiu 3 estádios, ou 11, talvez. O que é que andam aí a fazer? Andam tudo às moscas. Quem está a pagar é o Zé Polinho. Nós é que temos estado a pagar as contas todas
da má gestão, da má governação desta gente toda. Aliás, o professor já falou em tudo. Eu até delicio-me ouvir o seu professor a falar. Muito obrigada, boa tarde. Muito obrigada pelo seu comentário, Nuxa Neves. Passamos a mais um comentário que nos chega pela página do Facebook, do Diário Económico. Ana Sousa escreve à pergunta que fizemos sobre a competência dos gestores portugueses, se são menos competentes. Claro que sim, porque são selecionados por cunhas de toda a espécie, não por mérito próprio, aptidão, inteligência, competência ou capacidade. Carlos Paz, a sugestão aqui um pouco apontada por este estudo passa por apostar na formação dos gestores. Parece-lhe que existe essa disponibilidade entre os gestores nacionais? Deixe-me só tomar aqui uma nota, sim. A resposta é sim e vou tentar responder à sua pergunta e aos dois comentários. Comecemos pela sua pergunta. Sim, claro que sim, tem que ser a qualificação dos nossos quadros, sejam eles quadros técnicos, sejam eles quadros superiores, é urgente. É urgente. Tem que ser feita e as pessoas têm que estar preparadas para isso. Mas agora, as camadas jovens cada vez a apostar mais na formação. Agora passa-se exatamente esse problema, que é, vamos dar um passinho atrás e perceber de onde vem o problema. É verdade, e hoje já é reconhecido que assim é, que as escolas de economia se tornaram verdadeiras madraças. Ou seja, aquelas escolas dos fundamentalistas, em que se ensina um determinado fundamentalismo e não se sai daquele fundamentalismo. Isto foi do que se tornaram as escolas de economia. As escolas de gestão até se abriram ao mundo, é verdade. Simplesmente, a partir de certa altura, o que passou a acontecer foi que a qualificação dos cursos de gestão e a qualificação das escolas é feita não pela qualidade das pessoas que ensinam ou pela qualidade com que saem os alunos, mas sim por uma série de critérios do tipo de quantos doutorados têm, quantos papers publicaram. O que é que acontece? Acontece que, de repente, hoje temos nas escolas de gestão, fundamentalmente, não é todos, atenção, mas fundamentalmente pessoas que nunca viram o mundo real. Nunca. Nunca saíram do mundo académico. Porque é a única maneira, aliás, de fazer uma carreira que permita chegar ao doutoramento, fazer a sua cátedra e depois continuar a fazer as tais publicações que tem de ir publicando. O que acontece é que são pessoas que nunca viram o mundo real e se nunca viram o mundo real não o podem ensinar aos alunos. E, portanto, os alunos, quando saem das escolas hoje, também saem completamente ceguinhos, não têm a menor ideia do mundo em que se vão meter. E aqui, sim, a culpa não é tanto das escolas, a culpa é de quem obrigou as escolas a fazer isto, porque as avalia consoante o número de doutorados e o número de publicações feitas pelos doutorados. Mais nada, não conta mais nada. E o número de livros que tem na biblioteca, são uma série de critérios objetivíssimos, mas que não conduzem a resultado nenhum. Aliás, conduzem ao resultado calamitoso que vemos. E esse é um problema, é que temos de qualificar os nossos recursos. É verdade que os temos de qualificar, e eu iria muito mais longe do que isso. Eu diria que os temos de qualificar a todos os níveis. E por isso vi com péssimos olhos a primeira medida que este governo tomou. Eu nunca defendi os governos do engenheiro José Sócrates, muito antes, pelo contrário, ataquei-os da mesma forma, e principalmente o segundo, mais violentamente até do que ataco este, por causa da corrupção toda, e portanto ataquei muito mais violentamente do que ataco este. Simplesmente, a primeira medida deste governo, e que traz logo a chancela, deu logo para perceber, nesse dia, dizer, pronto, não é por aqui e isto vai dar para o pior, foi o acabar com as novas oportunidades. As novas oportunidades eram um sistema de qualificação de adultos. E, portanto, quando estamos a falar da qualificação, estamos a falar da qualificação das pessoas a todos os níveis. Que houve falcatruas? Houve. Que as novas oportunidades permitiram algum desleixo? Sim. Mas uma coisa é acabar com elas, outra coisa é melhorá-las. E, portanto, neste momento, os nossos gestores têm que ser qualificados. A resposta à sua pergunta, sim. A aposta na formação, claramente. Depois, há dois temas que foram dados pelos telefonemas e e o outro tem a ver. Um da Dona Nuxa Neves, que uma vez mais focou a palavra corrupção diretamente, e aqui não há volta a dar-lhe. E depois do comentário do Facebook há um tema que é muito importante e é talvez o mais importante de todos, que é a forma como são selecionados os gestores e a forma como são retirados do sítio alguns gestores. Eu conheço casos particulares, conheço com nome e apelido, casos particulares em que há uma Casa Civil a telefonar e a dizer esse senhor não pode continuar como gestor.
E também há casos Okay? na alteração de governo também, não é? Exatamente. Alterações de E partidos políticos no poder. o que é que acontece? Acontece casos como, pois a seleção é feita como? A seleção é feita pelo amiguismo, a seleção é feita para ajudar. Nós tivemos N exemplos, se começássemos aqui a dar exemplos, nunca mais acabávamos de exemplos. E todos eles com nome e apelido. E o que é mais incrível é que muitos deles vão ficando e, e se vão perpetuando no tempo, de lugar em lugar. E o caso das administrações públicas é o mais comum. E há uma coisa em que eu não concordo 100% com o que diz o estudo que vocês apresentaram na peça de abertura e vou tentar explicar. Se calhar iríamos lá um pouco mais à frente. Temos aqui mais Força. uma chamada. Liga-nos Joaquim Casqueiro de Setúbal. Muito boa tarde. Boa tarde. Eu tenho aqui umas críticas a fazer com os gestores. Os gestores que neste momento não, até agora têm sido para a gestão dos serviços públicos, normalmente são boys dos partidos, pessoas conhecidas que se metem, que não têm competência para nada, e são estas pessoas que estão à frente das nossas CDT, de vista que outro, e até mesmo da própria rodoviária e coisas assim. E isto chega a um ponto que é o caos, porque eles já têm competência para resolverem a situação da nação. Porque são pessoas que não estão completamente, aprenderam nas universidades, mas alguns já têm capacidade para estar no lugar que estão. Eu admiro, porque é que há muitas pessoas como eu, que trabalhei numa escola, já fui aqui da Comissão Política de Setúbal, já fiz uma fábrica ali em Palmela, de cortiça, já fiz, e ainda continuo a trabalhar na cortiça, e estou formado, e não tenho nada a ver, não aprendi nada para ser um gestor, e não tenho medo de trabalhar ao pé de qualquer pessoa que andou a tirar um curso na universidade. Isto é aquilo que eu penso. Há gestores que não têm competência para estar à frente de nada. Obrigada, Joaquim, pela sua participação. Carlos Paz falava há pouco então aqui das empresas públicas. Exatamente, nem de propósito, e o tema é exatamente esse. Vamos lá ver. Vamos dividir aqui dois tipos de gestão nas empresas públicas, e isso é realmente importante, que é percebermos o que é a gestão de topo, que é a gestão política, ou seja, os que são nomeados por carreira política e que substituem, cada vez que muda o secretário de Estado, muda o secretário de Estado que tutela aquela empresa, muda a administração, e os próprios quadros superiores que levam essas empresas para a frente, independentemente das administrações. E é aqui que eu tenho a minha discordância relativamente à peça de abertura. Porquê? Porque eu trabalhei com muitas delas e tive a oportunidade de conhecer muito bons gestores nas empresas públicas, melhor que na maioria das privadas. Portanto, não concorda com o ponto que diz que são as mais mal geridas em todos os setores? Ora, o tema é esse, é que elas são as mais mal geridas, não tenho dúvida. Mas não é a culpa dos gestores. Que eles próprios dizem, isto que vamos fazer é uma asneira. Mas é a asneira que a administração me mandou fazer, que também sabe que é asneira, porque quem lhe mandou fazer foi o secretário de Estado. Porque dá votos ou porque não tira votos. E aqui sim, a gestão política da coisa pública, esta sim é calamitosa, é absolutamente calamitosa. Obviamente que depois volta a haver, e as palavras usadas foi caos e incompetência aqui por este senhor, é óbvio que nós temos um caso típico de uma grande empresa pública, uma das maiores, se não mesmo a maior empresa pública, foi pelo menos a maior das privatizações, que foi privatizada. Okay? O gestor público, que era boy político, posto pelo governo, pelo atual governo, posto pelo governo como presidente dessa empresa e que tem uma influência direta na escolha de quem é o candidato que ganha a privatização dessa empresa, é hoje presidente dessa empresa em nome do privado que ele próprio escolheu. Não quer dizer que tenha havido corrupção. Não estou a acusar. Que é um problema da mulher de César. Não estou a acusar. Aqui estou a dizer que não pode ser. Não pode. Mas o impacto de ser uma empresa pública não é maior, não é mais grave? O problema da empresa... Vamos lá ver. Aqui há uma frase que se costuma dizer e que é verdade. Se nós tivermos 1 milhão de euros para estragar, numa empresa privada eu posso,
inventar com este 1 milhão e estragar e chegar ao fim e dizer, olha, não resultou, perdi 1 milhão que era meu. Um gestor público não pode ter esta atitude, porque o 1 milhão que ele perdeu não era dele, o 1 milhão que ele perdeu era de nós todos. Exatamente. E, portanto, este exemplo eles não seguem. Eles não seguem. E, portanto, é importante, quando nós pensamos, o gestor privado, quando estoura uma empresa por erro dele, estoura o bolso do patrão ou o seu próprio bolso, se for ele o patrão. Quanto muito estoura dos pobres desempregados que ficaram sem emprego e da Segurança Social que vai ter de pagar os subsídios de desemprego. O gestor público é pior. O gestor público, quando estoura a empresa, o resultado é o mesmo, portanto, sai na mesma do bolso dos acionistas, só que os acionistas somos todos nós. Portanto, levamos pancada pelos dois lados, levamos pancada porque o serviço público deixou de ser prestado da forma como devia ser e temos de pagar a ineficiência. E, portanto, pagamos pelos dois lados. Sim, no caso do gestor público, sim, devia ser muito mais bem cuidado. Mas muitíssimo mais bem cuidado. Mas depois temos exemplos fantásticos. Quer dizer, nós temos uma senhora que, nos caminhos de ferro, contrata uma loucura, uma absoluta loucura, de um contrato de troca de taxas de juro baseada no câmbio de uma moeda nórdica. Que tem tudo a ver com a Refer. Aliás, tem tudo a ver com a ação da Refer. Esta senhora é a seguir nomeada Secretária de Estado e hoje é Ministra das Finanças. Okay? E, portanto, é esta gente que nos governa em termos de governo ou em termos das empresas. E, portanto, quando olhamos para isto tudo... E mais uma vez, o primeiro exemplo devia vir do Estado? Claro, e depois, quando olhamos à sua pergunta de há bocadinho, e que o próprio relatório lhe dá a resposta, Irlanda, Grécia e Portugal, os 3 países com piores gestores. Curiosamente, são os 3 que estão sob intervenção. Vimos isso que está na cauda da Europa, mas é também comparado, é posto ao nível os gestores portugueses de outras economias que ainda estão em desenvolvimento. É desmerecedor? Não é desmerecedor. Eu diria é que era desmerecedor, era para os outros. Eu estive em Angola recentemente a trabalhar durante algum tempo com os administradores das novas empresas do mundo da eletricidade. E devo-lhe dizer, tomara eu ter metade daquelas pessoas nas nossas empresas em Portugal. Tomara eu ter metade deles. Já nem os queria todos, mas metade. Que grandes diferenças encontrou? Eu encontrei pessoas que, além de terem a preparação académica semelhante às dos nossos, têm a vontade de fazer bem e têm a vontade de aprender para fazer bem, que é algo que cá não temos. Cá temos a vontade de fazer o que o patrão acha que sim, para eu depois receber. E enquanto vivermos neste mundo, eu lembro-me há uns anos atrás, trabalhava exatamente com o Grupo Espírito Santo, não é por acaso, num projeto com o Grupo Espírito Santo e há um determinado senhor que era representante do Grupo Espírito Santo na administração de uma empresa. E eu achei o senhor muito fraquinho e comentei com um dos ramos da família, aquele senhor não tem a qualidade para estar naquele lugar. E a resposta que me deram foi, pois não, a gente sabe, mas aquele é dos nossos. Ou seja, não importa a qualidade, importa se é dos nossos, importa se é da família, importa se é dos que não deixa acontecer nada sem nos vir dizer, importa se é dos que não pensa pela sua cabeça, mas cumpre as ordens que lhe dão, importa se é aquele que recebe o telefonema a dizer, eu preciso aqui de um emprego para não sei quem, e dá-lhe um emprego. Portanto, isso é que conta em Portugal, em vez de contar a qualidade da gestão. E uma vez mais repito, e é muito importante se frisarmos, é a terceira vez que eu vou dizer, isto aplica-se às grandes empresas, não é às pequenas. As empresas com menos de 50 pessoas não foram sequer avaliadas neste estudo. E aqui sim temos excelentes casos de empresário-gestor. Excelentes. Uma das fraquezas, principalmente apontada por este estudo, é também a gestão de incentivos das empresas portuguesas, concordam? Houve uma das senhoras, a dona Nuxa Neves, que falou nisso e as suas palavras foram violentas, mas corretas. Atenção, há N subsídios que foram dados às empresas para se desenvolverem e que desapareceram. Dentro das próprias empresas, tudo o que é a lógica de pensar como é que eu posso retribuir uma pessoa pelo seu melhor desempenho, como é que posso incentivar o seu desempenho, como é que posso levá-lo para a frente, tudo isto se fizer um inquérito, vem no número 1. É a coisa mais importante. As nossas pessoas são a coisa mais importante da empresa. Vem sempre em número 1 do inquérito. Mas depois, quando vai ver na prática, é contratar o mais baratinho, tenta lá despedir esse porque já cá está há muitos anos e tem um ordenado maior, eu agora tenho um mais barato para meter. E, portanto,
Quando chega ao fim do ano, os resultados foram excelentes, dá para eu comprar um Ferrari e para si, para lhe dizer, olha, fez um bom trabalho, muito obrigado, mas eu é que vou de Ferrari de férias. Okay? E, portanto, está tudo errado. Esta lógica está toda errada. E eu tenho muita pena do que estou a dizer agora, é que eu que era contra este discurso derrotista de que são todos corruptos, são todos ladrões. O número de casos que vamos vendo hoje em dia à nossa volta obriga-nos a baixar os braços e a dizer, olha, é verdade. Carlos Paz, muito obrigada por estar de volta aos comentários no Assembleia Geral. A Assembleia Geral fica por aqui. Já sabe, contamos com a sua opinião amanhã à mesma hora. Boa tarde.